Shalom Aleikum, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Estamos de volta aqui, vamos gravar mais um vídeo. Hoje nós vamos estudar, falar sobre o conceito de Deus no Islã, tá? Vamos ver o que é que nós vamos estudar hoje. Boa tarde novamente, hoje 3 de janeiro de 2026. Então vamos ver aqui dentro daqui que nós estamos em foco, que é o monoteísmo racional. E vamos ver esse tema hoje, o conceito de Deus no Islã. Um fato conhecido que todo idioma tem um ou mais termos que são usados para se referir a Deus é às vezes as divindades menores. Ao mesmo tempo, esse não é o caso de Deus. Deus é o nome pessoal do Deus único, ninguém mais pode ser chamado Deus. O termo não tem plural ou gênero. Isso mostra sua singularidade quando comparado com a palavra Deus, com D pequeno, Deus D minúsculo, que pode ser usado no plural como em deuses, ou no feminino como em deusas. É interessante notar que Alá é o nome pessoal de Deus em aramaico, a língua de Jesus, uma língua irmã do árabe. O Deus único é uma reflexão do conceito singular que o Islã associa a Deus. Para o muçulmano, Deus é o Criador Todo-Poderoso e sustentador do universo, que não é semelhante a nada e nada é comparável a ele. Ao profeta Muhammad foi perguntado por seus contemporâneos sobre Deus. A resposta veio diretamente do próprio Deus, na forma de um capítulo curto do Alcorão, que é considerado a essência da unicidade ou lema do monoteísmo. Esse é o capítulo 112 que diz: em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Dize, ó Muhammad, ele é Deus, o único Deus, o refúgio eterno, que não gerou e não foi gerado, e não há ninguém igual a ele. Alguns não muçulmanos alegam que Deus, no Islã, é um Deus severo e cruel que exige ser obedecido completamente e, consequentemente, não é amoroso ou gentil. Nada poderia ser mais distante da verdade do que essa alegação. É suficiente saber que, com exceção de cada um dos 114 capítulos do Alcorão começa com o versículo em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. E um dos ditos do profeta Muhammad, que Deus o exalte, nos é dito que Deus é mais amoroso e gentil do que uma mãe com seu filho. Por outro lado, Deus também é justo. Portanto, os malfeitores e o pecador devem ter sua parcela de punição e os virtuosos devem ter a generosidade e favores de Deus. Na verdade, o atributo da misericórdia de Deus tem manifestação plena em seu atributo de justiça. Pessoas que sofrem ao longo de toda a vida em seu nome não devem receber do seu Senhor o mesmo tratamento que as pessoas que oprimem e exploram seu próximo a vida inteira. Esperar tratamento semelhante seria equivalente a negar a crença na prestação de contas do homem na vida futura. E, portanto, negar todos os incentivos para uma vida moral e virtuosa neste mundo. Os versículos corânicos seguintes são muito claros e diretos a esse respeito. Verdadeiramente, para os virtuosos haverá o jardim de deleites na presença do seu Senhor. Então nós devemos tratar as pessoas de fé como as pessoas do pecado que há convosco. Como julgais? Alcorão 68, 34 a 36. O Islã rejeita caracterizar Deus em qualquer forma humana ou descrever como se favorece certos indivíduos ou nações com base em fortuna, poder ou raça. Ele criou os seres humanos iguais.
podendo se distinguir e obter o favor de Deus somente através de virtude e devoção. Os conceitos de Deus descansar no sétimo dia da criação, lutar com um de seus soldados, ser um conspirador com inveja da humanidade ou encarnar em qualquer ser humano, são considerados blasfêmias do ponto de vista islâmico. O uso singular de Deus como um nome pessoal é uma reflexão da ênfase do Islã na pureza da crença em Deus, que é a essência da mensagem de todos os emissários de Deus. Por causa disso, o Islã considera a associação de qualquer deidade ou personalidade a Deus como um pecado mortal, que nunca será perdoado apesar do fato dele poder perdoar todos os outros pecados. O Criador deve ser de uma natureza diferente das coisas criadas, porque se ele é da mesma natureza que elas, será temporal e, portanto, precisará de um Criador. Disso se conclui que nada é como ele. Além disso, se o Criador não é temporal, então deve ser eterno. Se é eterno, entretanto, não pode ser causado, e se nada o trouxe à existência, nada fora dele faz com que continue a existir, o que significa que é autossuficiente. E se não depende de nada para a continuação da sua própria existência, então essa existência não pode ter fim, e, portanto, o Criador é eterno e perene. Sendo assim, nós sabemos que é autossuficiente, o autossubsistente e eterno, ou, para usar um termo corânico, Al-Qayyum. Ele é o primeiro e o último. O Criador não cria apenas no sentido de trazer coisas à existência. Ele também as preserva e as tira da existência. É a causa suprema do que quer lhe aconteça. Deus é o Criador de tudo. Ele é o guardião de tudo. A ele pertence as chaves dos céus e da terra. Alcorão 39, 62 a 63. E Deus diz: nenhuma criatura caminha sobre a terra sem que a sua provisão venha de Deus. Ele conhece a sua morada e seu repositório. Alcorão 11:16. Atributos de Deus. Se o Criador é eterno e perene, então seus atributos também devem ser eternos e perenes. Se for assim, então seus atributos são absolutos. Pode haver mais de um Criador com tais atributos absolutos? Pode haver, por exemplo, dois Criadores absolutamente poderosos? Uma rápida reflexão mostra que isso não é viável. O Alcorão resume esse argumento nos seguintes versículos. Deus não tomou para si nenhum filho, nem existe com ele qualquer Deus, porque cada Deus teria tomado o que criara, e alguns deles teriam sido arrogantes em relação aos outros. Alcorão 23:91. Também diz: e porque se existissem deuses na terra e no céu além de Deus, eles, céu e terra, certamente se arruinariam. Alcorão 21:22. A unicidade de Deus. O Alcorão nos relembra da falsidade de todos os alegados deuses. Aos adoradores de objetos feitos pelo homem, ele pergunta: adorais o que esculpis? Alcorão 37:95. Também: ou tomais além dele protetores que não trazem para si mesmo benefício nem prejuízos? Alcorão 13:16. Aos adoradores de corpos celestiais, ele cita a história de Abraão. Quando a noite o envolveu, viu uma estrela e disse: esse é meu Senhor. Mas quando ela se pôs, ele disse: eu não amo os que se põem. Quando viu a lua surgindo, disse: esse é o meu Senhor. Mas quando ela se pôs, disse: se meu Senhor não me orienta, em verdade estarei entre o povo descaminhado. Quando viu o sol surgindo, disse: esse é o meu Senhor, esse é maior. Mas quando ele se pôs, disse: ó meu povo, certamente eu rompi com o que idolatrais,
envolto a minha face aquele que originou os céus e a terra. Um homem de pura fé, eu não sou um dos idólatras. Alcorão 6, 76 a 79. A atitude do crente. Para ser um muçulmano, isto é, se submeter a Deus, é necessário acreditar na unicidade de Deus, no sentido de ele ser o único Criador, preservador, provedor, etc. Mas essa crença não é suficiente. Muitos dos idólatras sabiam e acreditavam que somente o Deus Supremo podia fazer tudo isso. Porém, isso não era suficiente para torná-los muçulmanos. Além dessa crença, deve-se reconhecer o fato de que apenas Deus merece ser adorado e, portanto, o ser humano deve se abster da adoração de qualquer outra coisa ou ser. Ao ter alcançado esse conhecimento do único verdadeiro Deus, o homem deve constantemente ter fé nele e não deve permitir que nada o induza a negar essa verdade. Isso significa que se alguém se submeter conscientemente a Deus, sem reservas, e admitir que ele é o único merecedor de sua adoração, esse alguém, consequentemente, deve adorá-lo. Isto é, saber que devemos obedecê-lo, ou seja, colocar em prática o que reconhecemos em nossos corações. Deus pergunta retoricamente: e supuseste que vos criamos sem propósito e que não sereis retornados a nós? Alcorão 23, 115. Ele também afirma categoricamente: eu não criei a humanidade e os jins, exceto para me adorarem. Alcorão 51, 58. Jins são os anjos. Portanto, quando a fé entra no coração de uma pessoa, provoca certos estados mentais que resultam em certas ações. Reunidos esses estados mentais e ações são a prova de uma fé verdadeira. O profeta que Deus exalta disse: fé é o que reside firmemente no coração e que é provado pelos atos, pelas suas obras. O mais importante desses estados mentais é o sentimento de gratidão a Deus, que se pode dizer que é a essência da adoração. O sentimento de gratidão é tão importante que o não crente é chamado de kafir, que significa aquele que nega a verdade e também aquele que é ingrato. Um crente ama e é grato a Deus pelas graças que recebeu, mas por estar ciente de fato de que seus bons atos, sejam mentais ou físicos, estão longe de se equipar aos favores divinos. Ele está sempre ansioso pela possibilidade de puni-lo aqui ou na vida futura. Portanto, teme-o, submete-se a ele e o serve com grande humildade. Não se pode estar em tal estado mental sem estar consciente de que Deus existe praticamente o tempo todo. Relembrar Deus é, portanto, a força vital da fé, sem a qual ela perde o vigor e se esvazia. O Alcorão tenta promover esse sentimento de gratidão pela repetição dos atributos de Deus com muita frequência. Encontramos a maioria desses atributos reunidos nos seguintes versículos do Alcorão. Ele é Deus, não existe Deus exceto Ele. Ele é o conhecedor do oculto e do visível. Ele é o clemente, o misericordioso. Ele é Deus, não existe Deus exceto Ele. Ele é o Rei, o puro, a paz, o confortador, o preservador, o todo-poderoso, o transcendente, o sublime. Glorificado seja Deus acima do que idolatram. Ele é Deus, o Criador, o iniciador da criação, o configurador. A Ele pertence os mais belos nomes. Tudo que está nos céus e na terra o glorifica. Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. Alcorão 59, 22 a 24. Também diz: não existe Deus exceto Ele, o vivente, o eterno. Não o tomam nem sonolência, nem sono. A Ele pertence tudo que está no céu e na terra.
quem intercederá junto a ele, exceto com sua permissão. Ele sabe o seu passado e o seu futuro e não compreendem nada do seu conhecimento, exceto o que ele quer. Seu trono se estende sobre os céus e a terra. Preservá-los não o fadiga. Ele é o Altíssimo, o Glorioso. Alcorão 2:255. Também diz: povo do livro, não vos excedais nos limites de vossa religião, e não digais acerca de Deus, é certa a verdade. O Messias Jesus, filho de Maria, era apenas um mensageiro de Deus e seu verbo, que colocou sobre Maria e um Espírito vindo dele. Então, acreditem em Deus e seus mensageiros, e não digam 3. Abstende-vos, é melhor para vós. Deus é um único Deus, glorificador seja Ele. Ele está acima de ter um filho. Alcorão 471. Portanto, nós temos 3 etapas em nosso reconhecimento de Deus como o único verdadeiro Deus. Nós devemos acreditar que Ele é o Criador, controlador e juiz supremo do universo e de tudo que Ele contém. Nós devemos nos abster de adorar qualquer coisa, exceto Ele, e então direcionar-lhes a nossa adoração. De fato, devemos saber que apenas Deus tem todos os atributos e nomes divinos. Não podemos aplicá-los a qualquer outro ser, não importa quem eles sejam. Se alguém simplesmente reconhecer verbalmente essas condições, mesmo que se abstenha de aplicá-las a outros deuses, não é suficiente. Elas devem ser sinceramente direcionadas àquele que as merece, o Todo-Poderoso, nosso Deus e Criador dos céus e da terra, e não há outro. Muito bem, amados irmãos, nesta pequeno estudo, viemos aqui mais uma vez confirmar: só existe um Deus que devemos adorar, e não 3, e não 4, e não muitos deuses. Só existe um Deus, tá? E afirmamos mais uma vez, e cremos nos seus mensageiros, nos seus profetas, a qual Jesus e Mohammed é os mais contemporâneos do nosso tempo. Então, vamos ficar nessa fé do Deus verdadeiro. Vamos fugir de qualquer tipo de idolatria. Não há intermediário entre Deus e os homens. Não há mensageiro que venha nos dizer o que Deus é. Deus é único e a Ele devemos toda adoração e todo o nosso louvor e toda a nossa confiança e fé. Um abraço a todos, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.